Breve apresentação do budismo por Lama Padma Santen. O Buda da compaixão é algumas vezes apresentado com 1000 braços. Esses braços representam suas qualidades ilimitadas para socorrer os seres. Sua motivação de trazer benefícios é tamanha que ele desenvolveu a capacidade de utilizar os múltiplos aspectos da experiência convencional limitada como portas para a experiência final do reconhecimento da natureza ilimitada. Segundo a cosmologia budista, estamos vivendo uma era afortunada, na qual 1000 Budas surgirão em sequência. Em contraste aos tempos afortunados, há longas eras de escuridão, nas quais nenhum ser consegue ultrapassar a névoa da ilusão e do sofrimento. Dentro de nossa era afortunada, estamos vivendo os tempos do Buda Sakyamuni. Esses tempos estão caracterizados pelo fato de que os ensinamentos de como ultrapassar o véu de ilusão que se apresenta diante de nossos olhos estão presentes e preservados desde o período histórico da manifestação do Buda na Índia. Numa era anterior à nossa, havia um praticante chamado Sumedha. Certa vez correu a notícia de que o Buda daquela época, chamado Dipankara, em breve passaria pela aldeia de Sumedha. Todos se colocaram em atividade para arrumar as estradas e embelezar os locais por onde o Buda passaria. Mas não houve tempo. Enquanto eles trabalhavam, o Buda chegou a pé com sua comitiva. Sumedha percebeu que o Buda teria que cruzar um trecho enlameado da estrada e colocou seu manto sobre a lama. Ao passar diante de Sumedha, o Buda parou e olhou para ele. Nesse momento, Sumedha percebeu a bondade e a capacidade ilimitadas de produzir benefícios aos seres que Dipankara emanava. Silenciosamente, Sumedha fez para si mesmo o voto de praticar incessantemente a bondade, de modo a manifestar as qualidades do Buda no futuro. Dipankara, percebendo o voto de Sumedha, reconheceu-o como Bodhisattva e disse que, numa vida futura, ele atingiria a condição de Buda com o nome de Sakyamuni. Sumedha manifestou-se vida após vida como um Bodhisattva, praticando compaixão, bondade, generosidade e humildade. Muitas vezes ofereceu sua vida e seu corpo para benefício e alimento de outros seres. Na última vida como Bodhisattva, manifestou-se no mundo dos deuses da felicidade. Com sua visão abrangente, esses deuses perceberam o sofrimento dos seres humanos, presos à impermanência, insatisfatoriedade, doença, decrepitude e morte. Então, cantaram ao Bodhisattva, pedindo-lhe que fosse ao mundo dos humanos para socorrê-los em suas aflições. O Bodhisattva concordou e disse que completaria a profecia de Dipankara, tornando-se o Buda Sakyamuni. Nessa ocasião, voltou-se para o Bodhisattva Maitreya e disse-lhe que, quando os ensinamentos que ele desse no reino humano desaparecessem, seria a vez de Maitreya manifestar-se como Buda. A seguir, o Bodhisattva desceu do céu dos deuses mundanos
por uma escada luminosa, acompanhado de uma comitiva. Nesse momento, no reino dos Sákyas, na Índia, a rainha Maya teve um sonho, no qual um elefante branco penetrava em seu ventre pelo lado direito. Ela acordou o marido, o rei Suddhodana, e disse-lhe: "Estou grávida." O príncipe Siddhartha nasceu apresentando sinais extraordinários. Viveu nos palácios reais em grande felicidade, até o momento em que, defrontando-se com as evidências de doença, decrepitude e morte, o voto feito perante Dipankara amadureceu, produzindo no príncipe o impulso de se dedicar à vida espiritual. Assim, foi viver na floresta. Após um período de vida ascética, Siddhartha libertou-se completamente de todos os padrões automáticos que produzem as experiências convencionais de realidade, extinguindo o sofrimento e atingindo a onisciência, a condição idêntica de todos os Budas do passado e do futuro. Enquanto meditava sob a figueira sagrada, desafiando Mara, o senhor da ilusão, Siddhartha enfrentou e superou muitos desafios. No último encontro com Mara, este disse a Siddhartha que a condição de liberdade que havia atingido só ele poderia conquistar, que ele guardasse aquele conhecimento para si, pois ninguém mais o entenderia. Compreendendo que todos os seres têm a natureza ilimitada, Siddhartha colocou-se de pé para levar sua experiência de liberação a todos os seres. Tornou-se então o Gautama, o abençoado, o Buda Sakyamuni, o sábio silencioso da família dos Sákyas. A partir dali, o Buda Sakyamuni dedicou-se a socorrer os seres incessantemente. Até o fim da vida, aos 80 anos, proferiu 84.000 ensinamentos. Ao longo dos 25 séculos que nos separam daquela época, a transmissão de sua experiência foi preservada, praticada e ensinada de forma ininterrupta, geração após geração. Adaptando-se às diferentes mentalidades dos seres, os ensinamentos do Buda foram apresentados de forma variada. A seguir, alguns desses enfoques. Primeiro enfoque: remédio para a dukkha. O budismo pode ser apresentado como um remédio para tratar a perda do reconhecimento de nossa natureza ilimitada. Seu efeito é curar-nos da experiência de existência limitada, com etapas de nascimento, crescimento, envelhecimento, doença e morte. Quando o Buda era um príncipe, percebeu que todos os seres sofriam de uma mesma doença. No Oriente, essa doença tem um nome específico: dukkha. Mas não existe termo correspondente nas línguas do Ocidente. Embora todos tenhamos a doença, podemos não percebê-la. Trata-se de algo como alegria e sofrimento inseparáveis. Na visão budista, existe uma única palavra para esses dois conceitos. Eles não podem ser separados. Em nossas línguas acontece o contrário. Os conceitos estão separados e não podem ser unificados em um único termo. Dukkha pode ser explicado de forma simples, a partir do fato de que, quando temos alegrias, elas constituem-se sementes de sofrimento. Essa é uma experiência cíclica. É como uma roda girando entre as polaridades de estar bem
e estar mal. Gostaríamos de encontrar o freio quando estamos na região de felicidade. E gostaríamos de acelerar quando estamos infelizes. Às vezes achamos que encontramos um regulador de velocidade, mas logo surgem problemas nessa tentativa de controle. Um exemplo é o da mulher que deseja ter um filho. Quando o bebê nasce, ela pensa: que maravilha! Depois ela percebe que tudo o que acontece ao filho a perturba intensamente. O sofrimento surge na exata medida daquela alegria. É assim em todas as relações humanas. Outro exemplo, uma pessoa vê um ser maravilhoso, fantástico, inacreditável. Ela pede aos deuses: por favor, deixem-me chegar perto daquele ser maravilhoso. Se os deuses estão de bom humor, podem até conceder alguma interação. E logo a pessoa descobre-se vigiando aquele ser, absolutamente insegura em relação à sua tênue conexão com ele. O mais curioso é que a intensidade da vigilância, a intensidade do sofrimento causado pela vigilância e a intensidade da insegurança quanto aos rumos da relação correspondem exatamente à atração exercida por aquele ser. Ou seja, quanto maior a atração, maior a vigilância, o sofrimento e a insegurança. Chamamos isso de dukkha. Não há como evitar essa inquietação. Para cada característica favorável que percebemos no mundo, existe um problema correspondente, exatamente do mesmo grau. Outro exemplo. Olhamos para uma caixa de doces deliciosos e pensamos: que delícia! Podemos contemplar os doces e examinar cuidadosamente nossos apegos, ver como surgem as reações condicionadas. Tiramos a tampa da caixa e surgem energias nítidas dentro do nosso corpo. Tapamos a caixa e as energias se vão. É um exercício interessante. Cada pequeno objeto, cada pedrinha da paisagem tem uma correspondência interna em nós, na forma de energias que percorrem nosso corpo e nervos. A isso chamamos ventos internos. Nosso apego não é às coisas, mas aos ventos internos que elas provocam. Os ventos internos são a experiência íntima dos objetos e também dos seres. Essa dependência e apego são a base de dukkha. Os problemas ecológicos são exemplos de dukkha. Não desejamos destruir a natureza. Queremos apenas meios de transporte, adubos, plásticos, papel, refrigeradores. Mas isso gera problemas. Cada uma das ações humanas tem um objetivo, mas cada uma delas tem um resultado também. Isso é resumido por dukkha. No sentido geral, cada um dos seres sente dukkha em seu corpo. Cada um nasce, envelhece, adoece e morre. No sentido budista, quando a morte vem, não é o fim. Dentro do círculo representado pela palavra dukkha, há uma semente de intenção que perdura. O que morre é uma personagem. É como um filme que acaba no cinema,
outras imagens vão surgir na tela após a projeção do filme. Se há um cinema, outro filme sempre entra em cartaz. Temos um processo infindável de vida, nascimento, decrepitude, morte, vida. Não precisamos acreditar no renascimento. Pode-se ficar em uma morte apenas, mas ainda assim não conseguimos frear a doença de Dukkha. Todos os aspectos do budismo são propostos como remédios para essa doença. É por causa dela que surgiu o budismo. Observando de forma ampla o sentido de Dukkha, percebemos que o Buda estudou a doença detalhadamente e descobriu uma natureza que está além de toda essa complicação. Podemos ter uma noção disso da seguinte forma: reconhecemos que fomos bebês, criancinhas, crianças maiores, adolescentes, adultos. E em cada etapa é como se houvesse toda uma visão de mundo correspondente. Temos uma identidade. Olhamos com estranheza as vidas que os outros levam. Do nosso ponto de vista, nunca entendemos completamente o que os outros fazem. Lembro-me de minha adolescência. Eu olhava para as outras pessoas e achava suas vidas muito estranhas. Não conseguia entender por que elas se portavam daquela forma. Via crianças sendo maltratadas e tinha uma sensação de grande vantagem por ter minha própria mãe. Quando estamos imersos em nossa forma de ver as coisas, só podemos ver de forma estranha o modo de vida dos outros. Então percebemos que nossas visões anteriores eram visões particulares. Ao examinarmos as várias fases de nossa vida, percebemos que as várias visões são perfeitas enquanto acontecem, mas não são de forma alguma estáveis, permanentes. Quando elas mudam, pode surgir uma pergunta: o que permaneceu ao deixarmos de ser crianças e nos tornarmos adultos? O que permanece é um misterioso brilho interno. O Buda usou o exemplo da criança, do adolescente e do adulto. Ele apontou essa essência que vai transitando de um para outro, essa capacidade de discriminar, como a qualidade que está mais próxima do permanente. Se quisermos ver o que é budismo de fato, a partir desse processo, não devemos pensar em épocas, pois a experiência de Dukkha não está limitada pelo tempo. O Buda histórico, Buda Sakyamuni, não foi o primeiro Buda. Conforme seu relato, ele serviu a incontáveis Budas no passado e deles ouviu instruções. Ao aprofundarmos o significado da palavra Buda, percebemos que os primeiros Budas surgiram quando as complicações apareceram. O budismo não é messiânico. O Buda não veio anunciar coisa nenhuma. Ele veio manifestar uma liberdade que a maior parte dos seres não vê. O budismo surge à medida que os Budas periodicamente aparecem e dão ensinamentos.
Algumas vezes as pessoas questionam os ensinamentos espirituais da seguinte forma: quem foi o fundador do budismo? Quando e onde surgiu o budismo? O budismo acredita em reencarnação? Que tipo de preceitos morais são praticados pelo budista? Qual a diferença entre tais e tais escolas budistas? Essa análise do budismo em forma de questionário talvez não ajude muito. Para o cristianismo existem o Antigo Testamento e a Tábua de Moisés, que ele recebeu de Deus no topo do Monte Sinai. Os ensinamentos cristãos surgem quando Deus se apresenta a Moisés e revela a verdade. Essa verdade é vista como eterna, imutável e exprimível em palavras. O cristianismo depende da Bíblia. Ela expressa a verdade para o cristão. No budismo não existe uma Bíblia. Os ensinamentos visam remover o sofrimento originado por dukkha. Quando isso acontece, quando o sofrimento gerado por dukkha realmente cessa, atinge-se uma situação além de espaço e de tempo, de escrituras e profetas. Atinge-se a liberação da existência cíclica. E o que fazemos quando estamos liberados? A primeira coisa é abandonar o remédio que nos curou, os ensinamentos. O budismo se extingue com o seu efeito. Quando a liberação ocorre, o budismo some completamente. Existem várias imagens para descrever esse processo. A imagem do barco, por exemplo. Existem o rio do sofrimento, a margem do sofrimento e o barco da liberação, que leva à margem da liberação. Tudo o que fazemos é atravessar o rio e abandonar o barco. Não teria sentido ficar no barco. Quando chegamos ao destino, saímos do barco. O que fazemos numa viagem de ônibus? Será que pensamos em ser fiéis ao ônibus? Não. Ao final da viagem, abandonamos o ônibus. Quando a pessoa se vincula aos ensinamentos budistas, não está se filiando a uma experiência sectária. Está apenas em busca da liberação da existência cíclica. O Buda é somente um guia. Sua função é ajudar as pessoas a percorrer o caminho até a liberação do sofrimento de dukkha. O Buda completou o trajeto. Depois, durante mais de 40 anos, ensinou a cruzar para a outra margem. Durante a vida do Buda, as pessoas guardavam na memória o que ele falava. Quando o Buda desapareceu, elas registraram no papel. E surgiu uma vasta obra escrita baseada nos ensinamentos orais do Buda. Muitos seguidores escreveram livros, sempre lembrando que a sabedoria não está nos livros. Estudamos os textos minuciosamente e sabemos de cor que a sabedoria não está nas palavras. Agora os ensinamentos chegaram à língua portuguesa. Traduzimos do tibetano, chinês, japonês, sânscrito ou pali para o português. Parece contraditório traduzir textos sabendo que a sabedoria não está lá.
é que, ainda que não esteja, os textos podem umedecer as sementes de sabedoria que temos naturalmente. Essa é a sua função. Segundo enfoque, Buda. Outra apresentação do budismo pode ser de forma positiva. Em vez de começar com o sofrimento de dukkha, explicamos o budismo por meio da palavra Buda. O que é Buda? A natureza completamente liberta dos hábitos, dos condicionamentos grosseiros e sutis. Como sabemos que somos presas de tais comportamentos? Basta olharmos para uma caixa de doces. Pensamos, muita gordura, muito açúcar, isso não faz bem. Mas, ainda assim, percebemos que os doces seguem nos atraindo, independentemente de nossas convicções e tratados médicos a respeito deles, ou de sabermos, por experiência própria, que doces nos deixam enjoados após comer alguns a mais. Cada vez que decidimos não mais fazer alguma coisa, dizer não a algo, existe uma região onde surgem os impulsos, que parece não ser afetada pelas decisões. Podemos dizer não ao cigarro, ao álcool, ao videogame, mas essas coisas seguem nos atraindo. Podemos dizer não à inveja, ao desejo, apego, ao cansaço, à ganância, à raiva ou ao orgulho. Mas parece que tudo continua funcionando da mesma forma, apesar de nossa decisão. Algumas vezes brinco que Charles Bronson é meu mestre. Faço o teste lembrando, lamas não podem matar. Daí ponho a fita no vídeo, coloco uma estatuazinha do Buda sobre a televisão e fico rezando durante o filme. Mas 10 minutos depois surge o impulso. Mata logo, vai! Por isso Charles Bronson é um mestre. Ele aponta a violência oculta, mas presente. Aponta a fragilidade latente. Isso quer dizer que temos emoções perturbadoras. E então descobrimos o sentido de uma palavra muito importante: karma. Porque, se estudamos a liberação, temos que estudar o processo oposto, o aprisionamento, que chamamos de karma. Ao observar as grandes poesias e músicas, vemos que são sempre sobre nossos impulsos. Eu não deveria fazer tais coisas, mas elas são mais fortes. São sempre sobre dukkha, e há duas correntes opostas. Aqueles 5 minutos valeram a pena e, não, aquilo nunca mais, o custo é demasiado. Por que esses poemas, músicas e ficções nos atraem? Por que vivenciamos aquilo? Por que aquela energia percorre nossas veias? Isso acontece porque estamos presos no mesmo tipo de situação mental. Então, quando falamos do Buda, inevitavelmente temos que falar de karma. Estamos inevitavelmente presos no mesmo tipo de situação descrita na música ou no romance. Quando olhamos nossa experiência e reconhecemos tudo isso, vemos que nossa vida tem sido sempre composta de muitos ciclos desse tipo. E de novo voltamos àquele mesmo lugar. Por que fui atropelado? Por que ela me deixou? Por que sempre faço tudo errado? E então começa tudo de novo.
e dizemos: "Ah, agora já sei como é." E as coisas seguem assim. Um mestre já falecido dizia: "Se você culpa seu marido por seus problemas, você tem uma condenação perpétua. Os próximos vão ter a mesma cara, os mesmos problemas do primeiro." Com namoradas é assim também. Podemos resumir esse processo em uma palavra: karma. É um processo muito sutil. Não é uma lei que nos condena. Se fosse assim, não existiria a palavra Buda. Buda não é o ser, não é uma pessoa. Buda é uma condição de libertação de todos esses impulsos. O Buda Sakyamuni disse: "Não acreditem no que eu digo, testem por si próprios." Os ensinamentos não devem ser vistos como uma verdade a ser aceita. Devemos escutá-los e testá-los à nossa maneira.